Boa tarde, meus amores. Tia Jaque tá com saudade de vocês, das nossas conversas, das nossas aulas, do barulho. Mas, tia Jaque tá rouca, tá? Mas nós vamos seguindo assim, nos cuidando, porque precisamos nos cuidar e para que voltemos logo, né? Qual é a minha proposta de hoje para a nossa aula de arte? Olha só, nós vamos iniciar, nono ano, o nosso livro 2. E no nosso livro 2 nós vamos iniciar com um movimento artístico muito, muito característico de protesto, que foi o dadaísmo. E eu não quero iniciar o primeiro capítulo desse movimento sem antes vocês se aprofundarem, terem um pré-conhecimento desse movimento. Eu não quero chegar e entregar o conteúdo pronto para vocês. O que é que eu quero de vocês? Vocês podem usar o livro como material de apoio para fazer uma pesquisa. Nós vamos fazer o seguinte: vocês vão procurar pesquisar. Pode usar, como eu disse, o livro como material de apoio, mas vocês podem procurar na internet. E vocês vão fazer essa pesquisa e fazer uma síntese, um resumo do que vocês pesquisaram. Quais são os pontos principais? Em que período o movimento dadaísta surgiu? Porque o dadaísmo ele surge num período de muito conflito, que foi o período da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, o que acontece? Junto com a Primeira Guerra Mundial, é óbvio que nós tivemos muitos fatos meio aterrorizantes, né? Porque no período de guerra nós sabemos que muitas pessoas precisam ir para o fronte, precisam deixar suas famílias, acabam morrendo em meio à guerra. Famílias são separadas, devastadas, e o dadaísmo ele vem nesse período para mostrar a arte através da crítica da Primeira Guerra em relação à Primeira Guerra Mundial. O que é que nós vamos fazer? Pesquisar e fazer um resumo, como eu disse para vocês. O que foi o movimento, em que período surgiu, quais eram as ideias principais do dadaísmo. Outra coisa, quais eram os principais artistas do dadaísmo, porque o dadaísmo tinha obras tão excêntricas. Vocês vão ver quando vocês começarem a pesquisar. São obras que pra gente talvez hoje, no contexto histórico que nós estamos, não tenha sentido para nós hoje, mas no contexto histórico em que o dadaísmo surge, que foi o período da Primeira Guerra Mundial, ele fazia todo sentido para aquele contexto. E vocês vão explicar isso na pesquisa de vocês. Uma coisa que é muito importante, eu digo a vocês o seguinte sempre, já que a minha formação é história, nós precisamos saber em que período histórico aconteceu. Eu já disse para vocês que o marco aí do surgimento do dadaísmo foi o ano de 1914, tá? Mas nós não precisamos exatamente decorar datas. Nós precisamos nos situar na linha histórica e às vezes é mais fácil decorar o século, certo? Século XX. E o marco histórico do surgimento do dadaísmo foi a Primeira Guerra Mundial. Então vocês vão se situar dessa forma e fazer a síntese de vocês de uma maneira que, como se vocês estivessem estudando para uma prova sobre dadaísmo, pontuando, organizando os principais conceitos. Por quê? Porque é uma forma de vocês se familiarizarem com o conteúdo antes de nós nos aprofundarmos, para eu não passar o conteúdo e vocês responderem só a atividade e o dadaísmo, que
Não dizendo, desmerecendo os outros movimentos. Os outros movimentos foram muito importantes, mas o dadaísmo vem num período que foi um marco muito importante histórico e nós precisamos saber qual foi a importância dele nesse período histórico. Vocês vão elencar também, destacar os principais artistas, como eu falei, e se tiver a possibilidade de vocês colocarem algumas obras do dadaísmo, vocês colocam também, tá certo? Porque eu sei que alguns de vocês têm acesso ao computador para fazer tudo organizado, colocar as imagens, mas alguns não, então não tem problema. Mas se colocar, ótimo, vai enriquecer a pesquisa de vocês. Que tia Jaque pede, quem já enviou outras atividades por e-mail em PDF pode enviar, só me avisa lá, tia Jaque, eu já enviei a atividade para a senhora no seu e-mail. E quem for enviar em PDF pelo privado também pode. Não mandem atividade no grupo. Por quê? Porque às vezes não é o dia da minha aula, como eu dou uma semana para vocês fazerem, eu fico muito ligada no grupo de todos vocês no dia da minha aula. Porque eu fico atenta ali, depois que eu posto a aula, eu sempre fico atenta. Mas quando é no dia de outra aula, eu tenho outras turmas. Então, o que acontece? Pode acontecer de vocês fazerem alguma pergunta ou enviarem alguma atividade no grupo e passar despercebido, porque são muitas conversas no grupo. E eu não consegui ver. Então, mandem no privado, tanto as dúvidas como as atividades respondidas. Quem não tem como fazer no computador, não tem problema. Isso não é um problema para fazer a atividade. Vocês vão fazer. Só o que tia Jaque pede, como eu pedi na atividade da semana passada, que vocês respondam de caneta. Vocês escrevam a pesquisa, façam um rascunho, depois vocês passam a limpo de caneta. Todo organizadinho, não fique rasurando para ficar feia a pesquisa, não. Escrevam de caneta, tira uma foto legível e envia para mim. Se quiser tirar foto, salvar, como alguns fazem, tirar foto da atividade, salva em PDF, manda o arquivozinho em PDF. Ótimo, fica melhor ainda, tá certo? Lembrando, atividade realizada significa que assistiram a aula, concluíram a atividade daquele dia. Então, pontuação para atividade, presença na aula, tá bom? Então, boa pesquisa para vocês. Eu vou colocar os pontos e os pontos que vocês vão, os pontos importantes que vocês vão destacar na pesquisa de vocês, tá certo? Separado da orientação por vídeo. Eu vou colocar organizadinho e vocês fazem a pesquisa. Como eu coloquei da pesquisa do São João, sobre o significado da quadrilha, as comidas típicas, eu vou colocar daquele jeito, tá certo? Então, boa pesquisa para vocês. Vocês têm uma semana para me enviar, então tem tempo suficiente. Não acumulem tarefas, se cuide e boa tarde para vocês.